Então, estamos gravando nosso primeiro encontro. Eu quero dizer para vocês que eu estava assim com muita saudade desse grupo de estudo, porque uma das maiores fontes de conhecimento, de fato, é a leitura, né? Além de gostar muito de ler para estudar, eu hoje escrevo. E é impressionante como eu aprofundo meus conteúdos, minhas experiências, meus conhecimentos no ato da escrita. Então, hoje, desse lugar mesmo de escritora, eu percebo que, assim, na escrita é onde eu mais aprofundo tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho para compartilhar, muito mais do que quando eu estou falando, quando eu estou numa live e tal. Então, vou mutar, tá bom, gente? Algumas pessoas estão com... Pronto. Só para não ficar vazando assim o áudio. Então, a leitura assim, é uma fonte de conhecimento muito rica, né? E aí eu percebi que quando eu leio junto com outras pessoas, eu consigo aprofundar mais o entendimento e cada pessoa também consegue aprofundar muito o entendimento. Parece que é um fenômeno mesmo, né? A gente unifica as nossas mentes numa única direção e a leitura fica muito mais rica. A nossa percepção, a nossa visão também amplia. Parece que a gente vira uma única mente, uma única frequência mesmo, olhando para uma mesma direção, com o mesmo objetivo de aprofundar, de entender, de unificar. Isso potencializa muito a compreensão do livro. Então, assim, não lembro quanto tempo tem, acho que uns 2 anos que eu comecei a fazer essas leituras em grupo. Então, assim, eu tenho feito essas leituras um livro atrás do outro, né? Eu acho que foi em outubro, novembro, parece, que a gente finalizou o último livro ano passado. Eu tive que dar um intervalo um pouco maior dessa vez, por causa de várias atividades que eu estava tendo, mas aí agora estou retomando. Então, esse é o propósito do grupo. Eu vou ler junto com vocês, eu vou fazer a leitura, e aí a gente vai aprofundando esse entendimento. Vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer uma pergunta. E aí também, de vez em quando, eu vou dando uma parada, né, para perguntar se alguém quer trazer uma colocação, se alguém quer trazer um exemplo de vida, porque a coisa mais importante desse nosso grupo é a gente entender o que o livro está trazendo e a gente aplicar esse conhecimento na nossa vida, né, na prática. Senão não faz muito sentido, né? Senão cada um lê ali sozinho na sua casa e, né, ou fica esse conhecimento só no mental e não vem para a vida prática. Então, dentro do conforto de cada um, né, da vontade de cada uma, a gente pode ir trazendo nossas experiências de vida para aplicar o que esse livro nos ensina. Eu sempre vou ter as aulas todas gravadas, então vocês podem também, se eu esquecer, vocês me lembram de gravar a aula. Vocês podem ir anotando, né? Eu sugiro que não fique anotando o tempo inteiro, né? Porque, como eu disse, é um fenômeno, a maneira como a gente aprofunda mais nessa leitura em grupo. Então, se a gente fica muito anotando coisas, a gente perde de captar esse download, né, do conhecimento do Bert Hellinger. Então, tem uma conexão mais profunda e mais fina que não é pelo mental, é pela conexão das nossas mentes, dos nossos corações, de fato. Porém, uma coisa ou outra que vocês queiram perguntar, anota assim uma única palavra para não esquecer, mas não precisa ficar anotando tudo, não. Assim, eu sugiro até que vocês abram bem o coração, a mente, para não ter que anotar tanta coisa. E é isso. Então, vamos começar. Eu vou parando para, à medida que eu for sentindo que é importante parar, ou que tem uma contribuição que eu possa trazer. Todo mundo tem o livro virtual, né, que eu mandei. Eu ainda não peguei o meu livro físico,
porque eu estou aqui em Salvador, mas depois eu vou estar com o livro físico também. Se alguém se sentir confortável de pedir o físico, tem na Amazon, eles entregam rapidinho, mas por enquanto eu estou com o virtual. Então, eu sinto de começar falando já do título do livro, né? Ordens da Ajuda, que é do Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, né? Baseado em várias terapias, inclusive na terapia familiar, porém ele formatou de uma maneira que é muito nova. Então, assim, esse título, né? Ordens da Ajuda. Por que Ordens da Ajuda? Porque se a gente observar, a gente vai perceber que muitas vezes a gente quer ajudar, mas a maneira que a gente se comporta, a postura para ajudar, muitas vezes não está acertada, não é assertiva. A gente não consegue ajudar. Às vezes a gente atrapalha ainda mais, né? Às vezes a gente, no desejo de ajudar, a gente vai além do ponto que a gente poderia ser mais assertivo e ter uma ajuda mais efetiva. Então, assim, Ordens da Ajuda nos revela a ideia de que existe uma ordem, existe um limite, existe uma postura, existem leis que regem essa ação de ajudar. Não é assim de qualquer jeito, né? Tem uma ordenação. Então, ordens da ajuda, porque o Bert observou isso na prática, e esse livro é sobre isso. É sobre a ciência de ajudar. Então, aqui, já na página 2, o que aqui tem escrito? Este livro, deixa eu ver, vou botar aqui. Ok, eu vou ter que ir olhando um pouco para admitir as pessoas, porque é importante dizer também para vocês, eu começo na hora em ponto, né? 18 em ponto. E aí, quem chega depois pode ter que esperar um pouquinho, porque eu estou lendo e aí não estou vendo a pessoa que chega. Mas é isso, então vamos indo. Eu vou começar sempre no horário, vou abrir um pouco antes, mas hoje está um pouco mais relaxado esse horário, porque é o primeiro encontro. Este livro se dirige, em primeiro lugar, àqueles que, por sua profissão, ajudam outros, tais como médicos, colaboradores em diversos órgãos sociais, professores, sacerdotes, consultores de empresas. Por isso, é um livro de formação para muitas outras pessoas, por exemplo, para os pais. Ele mostra muitos exemplos de terapias breves de diversos tipos. O leitor vai encontrar neste livro uma profusão de destinos humanos que nos tocam, e se nós nos sensibilizarmos, nos tornaremos mais humanos e mais suaves. Aqui experimentamos a vida em sua diversidade e grandeza. É também um livro divertido e liberador, porque muitas das soluções aqui apresentadas se revelaram ser surpreendentemente simples. Então, tem uma coisa muito legal, assim, de toda a visão sistêmica das constelações familiares, que é o resgate dessa visão simples e direta sobre as coisas. Então, assim, o nosso mental, que está cada vez mais complexo, e tem a riqueza da complexidade, muitas vezes complica o que é simples, né? E o Bert resgata essa visão simples sobre as coisas. Uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem? Tem algum ruído aqui? Não? Porque eu estou com um ventilador, eu virei ele um pouquinho, só por segurança. Então, vou continuar. Bert Hellinger, nascido na Alemanha em 1925, formou-se em teologia e em pedagogia e trabalhou 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus na África do Sul. Através de uma formação e experiência em campos variados, como psicanálise, terapia primal, análise transacional, hipnoterapia e terapia familiar,
desenvolveu um método original de constelações sistêmicas, largamente difundido em todos os continentes. Seus livros, traduzidos em muitas línguas, incluem reprodução de workshops, ensaios teóricos, pensamentos, poemas e contos breves, em contexto de genuína e forte espiritualidade. O que é espiritualidade? Não tem nada a ver com religião, tá, gente? Espiritualidade é a expansão dessa dimensão profunda do nosso ser, a dimensão espiritual, essa dimensão profunda, sutil, inconsciente, que a gente vai trazendo para a consciência. Então, assim, é muito comum e não, né, é natural, porque a nossa sociedade não costuma olhar muito, né, para essa dimensão espiritual. É comum as pessoas confundirem espiritualidade com religião, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ter uma espiritualidade muito desenvolvida, que é o caso do Bert Hellinger, e nem ter religião. Ele foi cristão, né? Ele foi padre missionário, mas tem gente com sabedoria, sabedoria popular, sabedoria de vida, sabedoria prática, que nem é de religião, né? De nenhuma religião. E tem gente que é super religioso, né? Segue a cartilha da religião ali certinha e não tem tanta humanidade, não tem tanta sabedoria, é um mar de carências. Então, assim, espiritualidade é uma conexão direta com o plano maior, né? Com a inteligência divina. Então, espiritualidade é outra coisa. Aí tem o índice, eu pulei aqui para a página 9, que fala exatamente de sabedoria. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere o quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Então, eu sinto de comentar algumas coisas aqui. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Eu acho que essa é uma das grandes sabedorias, né? Porque brigar com o mundo, brigar com a vida, brigar com Deus, está fadado ao fracasso. Que a vida não está sob o nosso controle e, e a gente, de fato, tem que encontrar uma maneira de fazer as pazes com a vida ou com Deus, né? Como a pessoa quiser chamar, fazer as pazes com esse fluxo que é muito mais forte que a gente, para a gente pegar carona nessa onda, né? A gente surfar esse fluxo da vida e receber toda a força desse fluxo, porque senão não é inteligente nadar contra a correnteza, né? E é o que a gente, na maioria das vezes, faz. Nadar contra a correnteza, espernear, brigar com o que está acontecendo, se sentir vítima da vida. E existe uma inteligência maior regendo tudo isso. Então, enxergar um sentido e um significado, uma intenção por trás de tudo que acontece, é uma grande sabedoria, né? Fluir com a vida. Estar reconciliado com a efemeridade. Então, tudo bem o que passa, né? É o desapego. Então, o desapego para coisas boas e coisas ruins, porque, por incrível que pareça, a gente se apega até às coisas que nos prejudicam, né? Os aspectos negativos da vida. Então, muitas vezes a gente está viciado no sofrimento, é uma história que nos contaram, uma crítica que nos fizeram lá atrás, a pessoa às vezes até já morreu, já saiu da nossa vida, e a gente está lá agarrado, agarrada naquela frase que a gente ouviu, naquela crítica, naquela culpa, naquela corrente que a gente está arrastando, apegado, né? Não solta aquela corrente. Então, a gente se apega a coisas negativas também. Então, assim, a vida é pura efemeridade, tudo passa o tempo inteiro. O budismo traz isso, né?
o budismo como filosofia traz essa consciência de que a vida é um fluxo, é esse rio que corre o tempo inteiro e que a gente precisa saber navegar nele sem se agarrar à água. Imagina se a gente estiver num rio de verdade, né? Imagina querer agarrar toda a água que passa. É uma luta, é um sofrimento. E, ao mesmo tempo, uma grande ilusão. A gente vai ficar tentando criar ideias, pensamentos e concretudes que não existem para nos convencer de que aquela situação perdura, mas não, ela já se transformou, a vida se refaz e renasce todos os dias, a gente renasce todos os dias, então sustentar uma ideia de permanência é uma grande ilusão que traz sofrimento, né? Então não é nada sábio aqui, e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Então, assim, o que se dissipa com a morte é esse mundo da matéria, né? Essa dimensão que a gente vive. Tudo morre o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que se reconciliar com a morte, né? A morte é pura transformação. Conserva orientação porque está em harmonia. Então, é em harmonia com essa vida. A sabedoria é fruto de uma longa disciplina e exercício. Por isso, né, gente? Porque o que que acontece? Aí depois ele fala, está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. A sabedoria é fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Vou dizer só mais isso sobre essa abertura. A gente não precisaria de esforço para fluir na vida. Era só a gente relaxar e deixar essa água nos levar. Porém, a gente tem tanta crença limitante, a gente está tão amarrado nas algemas que a gente mesmo se coloca, nessas correntes que a gente herdou, que a gente, de fato, precisa fazer essa lavagem cerebral em nós mesmos, né? Para transformar essas crenças limitantes que nós herdamos. E não é aqui um lugar de julgamento para condenar nossos antepassados, não. Foi assim que recebemos, e cada um fez o melhor que pôde. Então, agora, o que me cabe, né? O que eu faço agora que essa vida está na minha mão, que eu peguei o bastão da vida, né? Como é que eu transformo essas crenças limitantes? Então, assim, nosso amor, a nossa potência está soterrada por tantos pensamentos tóxicos que a gente realmente tem que ter um grande trabalho para poder limpar tudo isso, né? Desintoxicar nosso próprio sistema mental e espiritual. Eu acho que eu vou colocar aqui o vídeo assim, pronto, acho que assim fica bom também. Alguém quer falar alguma coisa desse início? Como vocês estão vendo, assim, a gente pode aprofundar muito em cada pedacinho do livro, né? Alguém quer perguntar ou trazer alguma colocação? Eu vou seguir então, tá? Qualquer coisa vocês falam. Sobre este livro. Como se originou este livro? Os participantes de cursos de treinamento em constelações familiares relataram em que ponto sentiram-se limitados ao tentar ajudar os outros. Por isso, olhamos juntos para essas tentativas de ajuda para descobrir se ajudar era possível e permitido nessa situação especial e quais os passos de ajuda que eram adequados ou necessários. Nós interrompemos assim que encontramos os passos essenciais. Dessa forma, treinamos juntos como ajudar o outro apenas até o ponto em que ele necessita e como deixá-lo imediatamente em sua independência quando ele percebe o essencial para si. Com isso, os participantes foram introduzidos em curto espaço de tempo em uma abundância de procedimentos diversificados. Isso permitiu a eles aguçarem a percepção. Puderam verificar em si mesmos, através de muitos exemplos,
qual o efeito que teve um ou outro modo de proceder. Reconheceram imediatamente qual procedimento tinha uma perspectiva de sucesso. Os outros participantes também foram inseridos nesses processos de percepção. Bert Hellinger, junho de 2003. Eu até me lembro, assim, logo que eu entrei no xamanismo, a xamã, que é a fundadora do grupo que eu frequento, uma das primeiras coisas que eu aprendi com ela, que eu achei bem preciosa, e que ela aprendeu, na verdade, com os povos indígenas, é que muitas vezes, quando a gente ajuda alguém para além do ponto necessário, em vez de ajudar, a gente está escravizando aquela pessoa. E muitas vezes, inconscientemente, a gente tem um desejo de escravizar o outro ou um grupo de pessoas para se sentir importante, para se sentir necessário e indispensável. Então, olha que coisa importante isso. É a gente ajudar até o ponto onde a pessoa vai conseguir andar com as próprias pernas. Ela não vai precisar da gente. A gente ajudou até ali, depois a gente vai estar por perto, se precisar a gente ajuda de novo, mas a gente não vai estar segurando a mão da pessoa, arrastando a pessoa como se ela precisasse da gente o tempo inteiro. Não, ela tem as próprias pernas. Então, olha como é delicado, né? Esse ponto de deixar, a partir dali, a pessoa andar sozinha, né? Encontrar a própria força, para que não se torne um escravo nosso. Então, isso foi uma das coisas assim que mexeu muito comigo, assim. Eu percebi que muitas vezes eu ajudava porque queria me tornar essencial para aquela pessoa, assim, indispensável. Isso acontece muito em relações íntimas, né? A gente não quer a gente não quer que aquela pessoa viva sem a gente. Ai, ai, não é assim? É difícil o negócio, né? Mas se na relação íntima isso é um pouco mais difícil e a gente vai fazendo o nosso melhor para conseguir um dia libertar essa pessoa, principalmente se a gente ama, né? Como diz o Prem Baba, amar tanto que suporte que a pessoa nos abandone e a gente continua amando, né? Se na relação íntima isso é um pouco mais desafiador, nas outras relações é um pouco mais fácil. Então a gente pode realmente treinar essa ajuda enquanto pais, enquanto mestre, enquanto consteladores. Aí eu acho que, de fato, a gente tem que aprender essas ordens, né? As ordens da ajuda. Então, introdução e visão geral. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Então, é isso, né? Essa introdução do que o livro vai nos trazer. Como ter essa ferramenta, essa arte, né? Como acessar essa ciência da ajuda e como ir lapidando e expandindo essa sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda, né? Inclusive nos colocar no lugar dele e compreender o que é adequado, né? Nessa ajuda, até que ponto a gente deve ir. Ajuda como compensação. A Raquel fala. Vou olhar aqui o que a Raquel está falando. E o Maci não estava escutando antes. Eu espero que ela tenha entrado e já esteja escutando. Isso está fazendo muito sentido para mim, Raquel fala, principalmente porque lidero uma equipe na empresa e fico sempre na posição de ajudar o tempo todo e às vezes percebo que me sobrecarrego e vicio umas pessoas a não andarem com as próprias pernas. Maravilhoso, Raquel, você trazer isso, porque é exatamente isso.
tem esse caso, né, onde a gente pode estar escravizando uma pessoa que até poderia andar com as próprias pernas, que eu citei anteriormente, mas tem também esse outro caso que a Raquel está trazendo, que é a pessoa ficar na preguiça, né? A pessoa simplesmente não ativar a própria força, o próprio raciocínio, a própria capacidade, e ficar usando o outro como bengala ali, né? Não andar com as próprias pernas. A Nassif está falando, quer falar, levantou a mão. Pode falar, Nassif. É muito interessante para quem é mãe também. Nós temos o hábito de querer quebrar o casulo para facilitar a vida do filho. A gente atrofia o crescimento dele, a maturidade dele. Então, ele precisa arrebentar o casulo sozinho e a gente tem o hábito de querer poupá-los, né, das dores. Não faça isso, não faça aquilo. E aí acaba por não deixar as asas dele crescer. Eles ficam sempre com as asas defeituosas e não conseguem levar o próprio corpo. Então, é muito importante a gente dar só o que ele precisa mesmo e deixar com que ele também se desenvolva e ganhe sua própria força. É sobre isso que eu ia falar. Perfeito, Nassif. Nossa, maravilhoso você trazer isso. E para quem não conhece até essa metáfora do casulo, tem uma história, né? Que uma pessoa estava vendo um casulo de borboleta, a borboleta já pronta para sair do casulo ali na luta. Eu até conto essa história no meu segundo livro. A borboleta tentando sair no maior esforço e essa pessoa se compadece da borboleta e resolve ajudar, né? Tá ali há muito tempo olhando, resolve cortar o casulo com todo cuidado, quer dizer, movido por uma boa intenção. E no início o Bert fala ali no texto que ele descreve uma pessoa sábia. A pessoa sábia é livre de intenção, né? Então, assim, a intenção às vezes atrapalha. E nessa metáfora, nessa história do casulo, a pessoa se compadece e, cheia de boa intenção, resolve cortar o casulo com todo o cuidado. E aí, quando a pessoa abre o casulo, a borboleta cai no chão. Ela não consegue voar, porque aquele esforço para sair do casulo era o que ela precisava para fortalecer a asa e levantar voo quando saísse daquela condição que ela estava, né, a borboleta. E foi muito bom, Nassif, trazer sobre os filhos, porque a gente tem que, de fato, fortalecer o nosso coração para suportar ver o nosso filho passar por algum tipo de sofrimento. Sabe o que eu faço para me ajudar nisso, Nassif? Eu lembro dos sofrimentos que eu passei, como eles me fortaleceram. Porque eu também sou mãe, eu também tenho um coração mole, eu também, né, se deixasse, botaria meu filho numa redoma, só ia querer ver ele sorrindo o tempo todo, mas não é assim que funciona e me ajuda muito lembrar do sofrimento que eu passei, que eu já passei muito sofrimento e eu passo sofrimento ainda hoje, né? Que já não é mais tanto sofrimento, mas são dores mesmo do parto, de renascimento, né? De morte e renascimento que eu me coloco, que eu me submeto. Então, assim, hoje em dia, quando eu passo por alguma coisa muito desafiadora, eu penso, né? Eu lembro do meu filho e libero ele para viver as mortes dele e os renascimentos dele, mas de fato não é muito fácil, não, é um desafio, né? Eu quero comentar um pouco. Tá bom, mãe. Minha Não mãe. achei a mãozinha aqui. Tudo bem, mãe, eu te coloco aí, peraí. Deixa eu mexer aqui. Mas pode ir falando, mãe. Vou te Então, colocar. essa fala aí é muito apropriada, porque a maioria de nós tem essa experiência da maternidade, né? E quando é um filho único, isso ainda é mais intenso, né? Esse cuidado. Quando tem 5, como eu tive, então a vida vai levando no fluxo e a gente já não se apega tanto a isso. Mesmo assim, a gente pode comparar esse casulo dessa história com a falta de limites com que as mães criam os filhos, achando que com isso elas estão dando força àquela personalidade, àquela afirmação daquele ser, quando eu penso que esse casulo pode ser visto como os limites que a gente dá também.
por uma sabedoria já de vida, por um olhar de amor que quer não proteger, mas conduzir num sentido que a gente veja que possa ser experimentado de uma forma melhor, sem nenhuma força desse poder autoritário da mãe, né, que ela pode ter, mas num sentido de fornecer limites, para que aquela personalidade também experimente romper esses limites, mas já na sua própria responsabilidade. Acho isso muito importante, que as pessoas assumam essa responsabilidade quando precisarem romper os limites que receberam por essa ou por aquela razão do núcleo familiar, né? Sim, mãe. Nossa, muito bom você trazer isso, porque nossos filhos precisam aprender a escutar não, né? Uma das grandes fontes de sofrimento, de angústia que acontece hoje em dia, né? Enfim, que as pessoas vivem hoje em dia, tem a ver com não saber lidar com frustração. Exatamente, e a não frustração depende desse fluir com a vida, né? Dessa capacidade de soltar o controle. E por que as pessoas não conseguem ouvir o não da própria vida, né? Não conseguem ver uma programação, um plano que ela fez, não sendo atendido pela própria vida, ou por Deus, ou pelas circunstâncias? É porque em casa essas pessoas nunca escutaram não, né? Nunca tiveram limitação não teve isso na educação, isso que você traz, né, mãe? Então, assim, quando um pai e uma mãe dizem não e bota limite dentro de casa, ele está ensinando o seu filho com amor a lidar com frustração, a lidar com limitação, né? Eu não posso fazer isso, porque é o que a gente tem vivido, assim, as pessoas querem aquilo agora, do jeito que elas querem, não sabem viver um processo de conquista, justamente porque os pais deram tudo na hora que a criança pediu, né? Não souberam dizer não, agora não pode. E a gente até tem, né, mãe, assim, alguns exemplos próximos de dar tudo que a criança quer. Eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida sobre sobre a eficiência de dar tudo que a criança quer e não nunca contrariar o desejo e a vontade dela, né? Porque a vida vai contrariar nosso desejo e a nossa vontade muitas vezes, né? A vida na pele de pessoas, de situações, de eventos, né? Que a gente vai estar recebendo no dia a dia e não é exatamente aquilo que a gente queria. A gente vai lidar muito com dificuldade o tempo todo. Então, assim, é fundamental que a gente ensine nossos filhos a escutar não dentro de casa, com todo o amor do mundo, porque ele vai escutar não do chefe, da chefe, do marido, da esposa, né, do amigo, da vida, da condição, do trânsito, de mil coisas, né? De mil limitações que a vida nos traz de qualquer ordem, né? Não ter um dinheiro para fazer o que quer naquele momento, não ter o tempo para fazer, não ter mil condições que a gente vai ter em alguns momentos e não vai ter em outros, e é preciso ter essa tranquilidade. Muito bom. Fale, Nassif. Só para complementar sobre o não e o sim, né? A vida traz muito mais nãos do que sim. A gente tem muito mais nãos. Se a gente não aprende a lidar com os nãos que a vida nos traz, vamos ser falando de criança, né? Vamos ser adultos completamente insatisfeitos e revoltados e magoados e ofendidos com a quantidade de nãos que se recebe, né? Sim. Por sinal, eu acho que acho que a quarta lei da ajuda fala exatamente sobre isso, sobre respeitar o destino do outro. Sim, né? Perfeito. Levando o princípio do equilíbrio, né? É saber sempre lidar com os nãos e com os sims que aparecem. Uhum. Então, se a gente não forma adultos, né? Crianças,
Vamos lá, nós já somos adultos, né? Os nossos pais já fizeram a parte Por fora, deles. né? Por fora. Estamos lidando agora com o resultado, né, do que a vida se apresentou. Ganhar essa consciência agora de que, ok, eles fizeram tudo que poderiam fazer por nós dentro do nível consciencial deles. Agora somos nós, com a nossa maturidade, a progredir e expandir esse conhecimento para filho, para neto, para amigo, né? Eu acho que a gente acaba influenciando o outro quando a gente tem um olhar mais amoroso para as coisas que nos acontecem. Então, eu acho isso muito bacana, né? A partir do momento que você mostra que você está respeitando o destino do outro, está dando ao outro em equilíbrio, eu acho que a gente já tem um ganho, né? Me alivia muito a alma saber disso. Sim, sim. E tem uma coisa que é interessante, Nassif, dentro disso que você trouxe, que toda escolha é sim para um lado e não para o outro, né? Toda escolha que a gente faz, a gente está dizendo sim para uma coisa e não para outra coisa. Me deu vontade de trazer isso quando você falou que a gente recebe mais nãos da vida. Esses nãos são nãos para os nossos planos. Mas se a gente quiser olhar de outra maneira, é um não para o plano que eu fiz, mas é um sim para outros caminhos que podem ser muito melhores do que o caminho que eu tracei, né? Então, o universo sempre reserva algo muito melhor do que a gente imaginou, do que a gente traçou, porque a gente traça dentro daquilo que a gente conhece. E a vida está pedindo para a gente se abrir para as grandes surpresas, para os grandes presentes. Então, assim, é não para o meu plano, mas é sim para outros novos caminhos que eu nem imaginei, né? Que podem estar chegando aí. Perfeita colocação. No momento que a gente recebe o não, a gente não entende. Com o decorrer, a gente evolui emocionalmente, a gente evolui espiritualmente, a gente evolui enquanto pessoa. E aí sim, a gente vai falar assim, ai, meu Deus, que bom que eu não aceitei aquele emprego, que não me contrataram. Que maravilha aquele namoro ter terminado. Hoje, olha só a oportunidade que eu estou tendo de conhecer outra pessoa, de viajar no mundo. E é sempre assim, a gente acaba na hora com raiva, não que a gente tenha que reprimir, putz, não deu certo, que droga. Mas no entendimento que, ok, já passou a raiva, agora é deixar acontecer e vamos ver o que o universo vai trazer para a gente. Eu costumo dizer o seguinte, Ingrid, se discordar, por favor, o universo está em perfeito fluxo. Claro. Somos nós que temos que nos esforçar para entrar no fluxo do universo, e não o universo parar para nos atender. Sim, entendeu? Sem dúvida. Então, a gente aqui tem que entrar nessa montanha-russa, seja lá a metáfora que for, mas é a gente que entra, não é o universo que para, nós somos pequenininhos diante de tudo que é essa força, né? Então, é se colocar pequeno com ele grande, e aí sim, olha, estou aqui humildemente me colocando à disposição para o que tiver que me apresentar. E evoluindo, óbvio, cada um tem uma parte de si para evoluir. E aí nessa vivência que a gente vai crescendo e evoluindo e aprendendo e expandindo, né? Contribuindo com o todo, obviamente, sempre a serviço. Sim, porque a nossa visão é limitada, né? Então a gente não tem como saber mais do que a inteligência, o plano maior, né? Não tem como. Então é mais inteligente a gente entrar no fluxo dessa inteligência maior. E trazendo isso que a gente está falando aqui para a ordem da ajuda, tem a ver justamente com a gente saber dizer não, né? Isso é um ato de amor. Né, com filhos, ou quando a gente está conduzindo uma constelação, o limite da ajuda dentro de uma constelação, ou como professor, ou como amigo, amiga de uma outra pessoa, o limite da ajuda, né, é amor, né, é uma demonstração de amor. Fale, Maci. Desculpa, eu levantei sem querer a mão. Foi? Foi. Tranquilo, amada, Tá tudo bom. bem. Então tá, vamos retomar aqui. Ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos, sob todos os aspectos, da ajuda de outros. Gente, olha como esse livro é importante, né? Porque o ser humano é um ser, quer dizer, a natureza vive em plena sistema de colaboração, né? A natureza é colaborativa. Então,
saber o nosso lugar, saber ajudar é fundamental. Sob todos os aspectos, precisamos da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Ajudar os outros é como a gente encontrar o nosso lugar no mundo, né? É como dar significado à nossa própria vida, é como a gente encaixar naquele nosso lugar que vai fazer sentido nesse quebra-cabeça, né? Onde a minha pecinha se encaixa nesse grande quebra-cabeça. Então, é o que dá sentido à nossa vida, é encontrar o nosso lugar de ajuda. Muito bom. Via de regra, a ajuda é recíproca. Por exemplo, entre parceiros. Ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. É uma das 3 leis do amor, né? Que é o equilíbrio da troca. Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada. Por exemplo, em relação a nossos pais. O que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar, retribuindo com algo. Assim, só nos resta em relação a eles o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação através da retribuição e o consequente alívio só se consegue quando se passa isso adiante, por exemplo, aos próprios filhos. Então, o que ele está dizendo é que a gente não pode retribuir aos pais algo que tem o mesmo tamanho que a vida. Então, a vida é o bem maior. Não tem nada que chegue perto ao tamanho desse bem, né? É o bem maior da alma. Então, que é a oportunidade de estar aqui evoluindo, de encarnar. A gente precisou de um encontro sagrado entre 2 pessoas, um homem e uma mulher, para que a gente pudesse descer nesse plano e viver essa experiência de realidade para evoluir. Então, a gente não consegue devolver nada que tenha o mesmo tamanho para os nossos pais. Então, como é que a gente retribui? Reconhecendo o valor disso, e a gente pode retribuir passando adiante. Se não for tendo filhos, né, passando através dos nossos filhos, pode ser ajudando pessoas. Então, toda vez que a gente está florescendo os nossos dons a favor da vida, a gente está retribuindo algo muito grande que a gente recebeu dos nossos pais, que é a vida. E aí é muito lindo, porque essa relação, hoje até isso chegou muito forte para mim quando eu estava dando uma olhada nesse trecho. Essa relação de equilíbrio de troca que eu tenho com uma outra pessoa, quando eu recebo do pai e da mãe, com todo esse reconhecimento da grandeza do bem recebido, e passo isso adiante, eu expando essa relação, não é mais entre 2 pessoas, é com o próprio universo, porque eu recebi a vida e estou passando adiante. Então, assim, eu estou a serviço desse fluxo maior. Né? Deixa de ser uma relação entre pessoas e passa a ser uma relação que vai muito além de uma relação entre pessoas, né? Eu tô retribuindo a própria vida quando eu passo adiante a vida ou quando eu sirvo a vida, né? Eu estou em relação com algo muito maior do que uma relação pessoal. Portanto, o tomar e o dar acontecem em 2 níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior. Foi o que eu acabei de explicar, né? Esse tomar e dar é maior. Tem em vista o que vem depois que a gente recebeu, né? O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado.
Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Então, outro exemplo que ele traz aqui, né, tem um exemplo do pai e da mãe, mas tem esse exemplo de quando a gente ajuda alguém necessitado, né? Quando uma pessoa que tem bens materiais ajuda alguém que é necessitado materialmente, né? Esse que é necessitado materialmente não pode ajudar aquele que deu ajuda material. Porém, ele pode, por sua vez, ajudar uma outra pessoa. Quer dizer, ele não vai ajudar aquele que é mais rico do que ele, não tem como ele ajudar, né? Porque ele não tem nada para dar no nível material, mas ele pode retribuir para outros que têm ainda menos do que ele. Então, aí essa pessoa também, como no exemplo dos filhos com os pais, está se colocando dentro de um plano maior, de uma cadeia maior de inter-relações, né? Que enfim, amplia essa ação. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado, né? Ele tomado aqui é tomar posse. Porque aí vale a pena fazer um parêntese, vou explicar isso aqui depois que eu concluir esse parágrafo. Essa ajuda pressupõe que, primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Nossa, esse parágrafo é muito, muito, muito importante. Então, quando ele fala que essa ajuda pressupõe, primeiro, que nós próprios tenhamos recebido e tomado. Por que ele fala isso? Porque às vezes a gente recebe e não toma posse. Esse tomar aqui significa tomar posse. Então, nas constelações familiares, a gente vê muito sobre as pessoas que não tomaram posse da própria vida. Então, a pessoa recebeu a vida dos pais, mas não tomou posse. O que significa isso? Ela não pegou a rédea da vida, mas não é só de uma maneira, tá, eu quero pegar a rédea da minha vida e não pega de fato, né? Então, esse tomar posse é algo muito profundo. É quando você aceita seus pais como eles são, quando você pacifica o seu coração para poder abrir o seu coração e tomar posse da vida. Então, é muito comum a gente ver pessoas que ficam na crítica, e eu não estou nem criticando essas pessoas, elas não sabem, elas não conhecem esses mecanismos, né? Eu própria fui muito ajudada com esse conhecimento, e hoje em dia eu transmito isso para outras pessoas, para que elas próprias se ajudem, para que elas próprias tomem posse da vida delas. Que a pessoa fica uma vida inteira na crítica ao pai, na crítica à mãe, e quando você critica alguém, o que acontece automaticamente? Seu coração se fecha, porque você está na crítica. Então, quando você para de criticar, aceita que seu pai é o melhor que ele pode ser, sua mãe é a melhor que ela pode ser, reconhece que eles são perfeitos para você, porque a maneira que eles são ativou todas as potências que você precisava descobrir em você mesmo. Então, é o pai e a mãe perfeita, porque Deus não erra, porque o endereço está sempre certo, nunca uma coisa vem para você no endereço errado, não existe isso. O plano maior é perfeito. Então, quando você reconhece e aceita que seu pai e sua mãe são perfeitos para o que você precisa desenvolver na vida, lembra que você é aquela borboleta que precisa desse casulo, dessa determinada dificuldade para desenvolver a força que você veio na vida para desenvolver. Quando você aceita tudo isso, aí aquela crítica que fechava o seu coração se desfaz e o seu coração se abre. E aí você pode tomar posse da vida. Então, esse tomar posse da vida é muito profundo.
Não é só um querer mental, né? Cheio de raiva, cheio de condição, cheio de crítica, né, de senões, de porquês, mas não, essa compreensão pacifica e você relaxa o corpo e abre, né, se abre para receber essa vida. Então, você precisa de fato ter tomado posse daquilo. Isso também se aplica quando uma pessoa humilde recebe de alguém abastado uma ajuda financeira, uma ajuda material. Porque imagina, se a pessoa não se sente merecedora, se a pessoa tem algum tipo de trava ou fidelidade com o fracasso e com a pobreza, ela não consegue receber aquilo que ela está recebendo na prática. Ela recebe uma ajuda, mas ela não toma posse da ajuda. O que acontece com essa pessoa? Vocês podem observar. Ela perde aquilo que ela ganhou como ajuda. Ou ela própria abre mão, ou ela própria se coloca em 1000 situações para perder aquela ajuda material que ela recebeu. Porque ou ela não se sente merecedora, ou ela está fidelizada aos antepassados na pobreza, e não quer ter mais do que seus pais tiveram, do que seus avós tiveram. Então, isso é muito comum. Então, a gente pode receber, mas para tomar posse, a gente tem que dissolver todas essas críticas, abrir o nosso coração e receber de corpo e alma aquilo que nos foi dado. Maísa quer falar, Maísa? Tudo bem, amada? Tudo bom, querida? Boa noite a todas. Íngra, eu estava pensando aqui uma coisa. Existem algumas situações de família em que um filho só é presente, um filho só cuida do pai e da mãe, um filho só está atento. E muitas vezes a gente escuta assim, não, mas é porque você não dá espaço para os outros agirem. Dê espaço que os outros vão agir. E às vezes não acontece esse movimento de ação. Então, por isso você vai fazendo sempre, sempre. E muitas pessoas fazem de coração, mas às vezes querem suprir a ausência dos outros irmãos. E isso gera uma sobrecarga muito grande emocional, porque você quer ser você, o outro e o outro que não estão ali presentes naquele momento. Como lidar com essa... O amor existe, é grande, a vontade de ajuda é grande, mas você não consegue suprir outras pessoas que ocupam aquele papel também como filhos, para aquele pai, para aquela mãe. Sim. Então, tem que ver, né, cada caso, Maísa, o que é que está atuando, né? Qual é a dinâmica que está atuando. Quando a pessoa está fora do lugar, quero dizer, quando a pessoa realmente está ocupando todo o espaço e fora do próprio lugar, o que acontece como sinal dessa dinâmica é que o esforço dessa pessoa não é reconhecido pelos irmãos, pelos outros parentes. Assim, isso é observável. Eu observo muito isso na minha própria vida, né, nas pessoas que convivem comigo, e a gente vê muito isso nas constelações. Então, quando a pessoa está no seu lugar, né, e fazendo a sua parte, é mágico, porque essa é a dimensão mais profunda. Todas as pessoas reconhecem, né, porque a pessoa está em ordem, ela está no lugar dela, está fazendo a parte dela. Quando tem essa discordância, esse certo conflito, tem coisa fora do lugar mesmo, né? Então, assim, cada caso é um caso. Então, assim, você está trazendo um olhar seu, eu não consigo saber sobre o olhar das outras pessoas, né? Para entender nessa dinâmica o que realmente está acontecendo. E aí é muito bom você trazer isso, porque aqui, quando eu olho para isso que você está trazendo, eu coloco em ação esse princípio da não intenção. Eu estou escrevendo meu terceiro livro, e aí eu faço uma conversa com a Cida Galego, que é uma grande amiga que me apresentou as constelações familiares há 25 anos, e durante toda a entrevista que eu fiz com ela para colocar no livro, a coisa que mais ficou forte em mim e que para ela também foi uma das grandes mudanças quando ela conheceu o Bert Hellinger,
ela se encontrou com Bert 17 vezes, foi constelada por ele 7 vezes, e, enfim, ela tem uma bagagem muito grande desses encontros com Bert. E a coisa que mais mexeu com ela, que ele trouxe, é esse princípio da não intenção. Porque ela, por exemplo, sempre foi muito bem intencionada. Então, como assim não intenção? Que essa nossa boa vontade de querer ajudar e que nesse querer ajudar a gente atrapalha. Quando a gente quer ser boa para alguém dentro da dinâmica. Então, assim, para ser justa e colocar cada pessoa no seu lugar, ou melhor, não é colocar cada pessoa no seu lugar, enxergar o lugar de cada pessoa, o lugar certo de cada pessoa, a gente tem que se despir da boa intenção. E tem um exemplo bom para isso que eu gosto de dar, que é quando a gente vai apartar crianças que estão brigando. Né? Não estou dizendo que, no caso, as pessoas envolvidas são infantis, não é isso. Mas quando a gente está envolvido num conflito, e eu também, quando estou dentro de um conflito, eu não consigo ver bem a situação, porque a minha visão está nublada com a distorção da minha própria percepção. Né? Eu estou sofrendo com o conflito, eu não consigo ver bem. Por isso que a gente pede ajuda para alguém de fora, né? Um terapeuta, um psicólogo, é esse olhar de fora que tem o seu lugar, mas que pode ajudar por não estar dentro da dor e da distorção da visão de quem está envolvido no conflito. Então, quando a gente vai apartar uma briga com criança, a gente não pode, porque as crianças não têm a maturidade e a visão ampliada para enxergar o que está acontecendo com elas, a gente não pode tomar partido de uma criança, né? A gente tem que olhar para toda a situação e ver, botar cada criança no seu lugar. Ah, a bola, de quem é a bola, então você brinca um pouco, daqui a pouco tem que dar um pouco para o outro, e o seu espaço é esse, e o outro também precisa do espaço dele, vamos ordenar. Então, você não pode ficar do lado de uma criança, senão a gente não resolve a briga, elas vão brigar ainda mais. A gente, de fato, tem que olhar de cima, isso acontece literalmente, né, por causa da nossa posição, e colocar cada um no seu lugar, botar uma ordem ali com muito amor. E eu sinto que é isso que o constelador faz, né? Com muito amor, botar a pessoa no lugar. E aí, o que acontece? Essa é a grande magia, assim, para mim, do trabalho da constelação. Você coloca a pessoa no lugar com tanta propriedade, né? Isso está tão certo que a própria pessoa que estava fora do lugar sente um alívio, porque ela estava fora do lugar, como você bem trouxe, ela estava sobrecarregada, que ela não está no lugar dela. Então, assim, quando ela é colocada no lugar dela, ela é um alívio muito grande. Mas isso acontece dentro de um trabalho fenomenológico. Racionalmente, a gente pode não conseguir encontrar o nosso lugar. Então, assim, claro, muitas vezes a gente explica e a pessoa entende, e aos poucos vai ocupando o seu lugar dentro do sistema familiar, ou dentro do trabalho, né? Dentro do lugar que está ali desequilibrado. Mas muitas vezes a pessoa não consegue racionalmente ocupar o lugar dela, ir para o lugar dela. Por isso que a constelação traz mudanças tão profundas, porque ali dentro do fenômeno a pessoa consegue. Assim, vira uma chave, que nem eu sei explicar, porque o trabalho acontece numa dimensão profunda, então vem alguma coisa ali simbólica nessa linguagem da alma que vira uma chave e a pessoa entende. Não é na dimensão do mental, é numa dimensão mais profunda. Mas, claro, a gente sempre pode tentar, né, pelo mental, ver se consegue. Pode também conseguir, né? Não é uma condição, né, que a pessoa tem que fazer uma constelação. Mas a gente vê na constelação que quando a pessoa vai para o lugar dela, mesmo perdendo espaço, quando ela vai para o lugar dela, ela começa a receber uma força genuína, porque ela está ocupando o lugar dela. E ela recebe o reconhecimento das outras pessoas também. Sim, obrigada. É um toque inconsciente, né? É um Sim, toque nos planos mais profundos inconscientes para te colocar isso.
no lugar certo, com a responsabilidade e o sentimento certo. Sim, sim. Essa dimensão do trabalho, essa dimensão do inconsciente de clã, inconsciente da família. Muito bom, obrigada pela Obrigada, Ingrid. pergunta. Obrigada a você. Mãe, quer falar, mãe? Aqui, peraí, deixa eu botar. Pode falar. Mãe, tá fechado o seu áudio. Eu entendi aí esse problema que a Maísa trouxe, porque eu tenho uma amiga que passa exatamente por isso. E eu vejo que um problema assim, de um sistema familiar, porque isso está abrangendo o sistema familiar. É um conjunto de irmãos que estão ali, e um se sobrecarrega com aquele velhinho, com aquela velhinha, que não pode fazer nada. Ou fazem por eles, ou sucumbem, né? Então, a solução só pode vir também de um trabalho sistêmico, como é uma constelação ou outra terapia dessa natureza, né? Como o Inga esteve falando, para atingir um nível mais alto de influência. Porque só pelo mental não adianta reclamar, não adianta querer se valorizar, porque há um grande valor ali, só que não está sendo visto mesmo. As pessoas ignoram solenemente, elas não veem, não querem ver, não veem. Então, realmente precisa pedir ajuda, quem está nessa sobrecarga, e confiar num tratamento sistêmico. Eu acho que aí acontece algum movimento. Era isso. Obrigada, dona Alba, um prazer enorme te ouvir, um carinho muito grande. Obrigada, viu? Perfeito, mãe, é isso mesmo, meu Deus, é isso mesmo, porque assim, é sistêmico, né? É uma rede de relações e a constelação traz a presença de todos os envolvidos, né? Não é a pessoa. Isso que eu acho lindo da constelação, é um trabalho que vai envolver todos daquele sistema, daquela família, e que também vai envolver os que estão presentes no trabalho, os representantes. Então, é sempre um trabalho coletivo, nunca é individual. É muito legal isso, né? É um trabalho da Era de Aquário mesmo. Então, vamos continuar. Então, né? A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo porque com isso tiraria de outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda a percebê-los e se submeter a eles. Esse parágrafo aqui eu vou ter que explicar cada frase, peraí. Ai, ai. Quando uma pessoa... Aqui, a primeira desordem, né? Da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo porque com isso tiraria... Tá, vamos lá. Então, assim, isso da gente dar o que não tem, né? Eu sinto que isso é um ótimo ensinamento para a gente entender a importância do amor próprio. Então, quando a gente, né, dentro dessa ordem da ajuda, né, eu sinto de trazer dessa maneira, que eu acho que a gente vai entender bem, trazendo dessa forma. Quando a gente quer ajudar o outro, e para ajudar o outro, a gente não dorme, a gente não come, não se alimenta bem, a gente não faz os cursos que a gente gostaria de fazer, a gente não lê os livros que a gente gostaria de ler,
a gente não dança e não canta, a gente fica focado em ajudar o outro. Como é que a gente vai ajudar o outro se a gente não se dá todo esse amor que a gente precisa, todo esse descanso, essa nutrição? Se a gente não está fortalecido para ajudar o outro, como a gente vai ajudar o outro? É aquela história da máscara no avião, né? Bote primeiro a máscara em você e depois você vai ajudar alguém. Porque senão você vai para o buraco junto com aquela pessoa. Então, assim, não tem como dar algo que a gente não tem. Não podemos dar algo que a gente não tem. Por isso, assim, que o maior amor ao próximo é você cuidar de si para ter toda a força, todo o amor próprio, todo o entendimento, toda a lucidez para ajudar. Assim, eu me sinto hoje com amor próprio, muito mais capacitada a ajudar as pessoas do que em alguns momentos da minha vida que eu achava que eu tinha que ajudar todo mundo, né? E até muitas vezes não ter uma hora de descanso, não ter uma hora de alegria, de lazer, de cantoria, de brincadeira, porque não, porque eu tenho que ajudar os outros. Não vou estar ajudando nem ao outro, nem a mim mesma com isso, né? Então, de fato, eu preciso cultivar em mim tudo aquilo que pode ser de grande ajuda para todas as pessoas que me rodeiam, né? E aí me lembro logo do filho, né? Assim, como é que eu vou ajudar meu filho? Como é que eu vou ser exemplo para o meu filho se eu não cultivar em mim tudo aquilo que eu quero ver ele cultivando nele, né? Um dos grandes motivos do meu início no caminho do autoconhecimento foi o meu filho. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quando eu comecei a entender completamente essa realidade sistêmica, e eu falei, caramba, o que eu não resolver em mim, eu vou deixar como herança para o meu filho. Não quero isso. Assim, o que eu puder resolver em mim para não passar para o meu filho, eu vou resolver. Então, claro, assim, eu também tenho uma humildade de saber que nem tudo eu vou conseguir resolver, mas eu estou dando o meu melhor, assim, para não passar a herança para o meu filho de coisas negativas. Inclusive, eu até percebo nele, assim, certas coisas que eu vejo que são de comportamento negativo para ele, eu olho e falo, caramba, isso é meu, eu tenho que resolver. Não adianta eu falar, eu tenho que resolver em mim, que aí ele vai ter muito mais condição de resolver nele. Deixa eu ver aqui, que eu li só um pedacinho. Deixa eu abrir. Que incrível ouvir isso. Auto-amor para ser possível dar amor. Isso mesmo, Maísa. Que é isso, a gente só pode dar o que tem, a gente não pode dar o que não tem. E nas constelações, isso fica também muito claro, é uma das chaves de liberação dessa condenação que muitos filhos têm em relação a pai, em relação à mãe, é quando o filho enxerga ali na revelação da dinâmica oculta, que esse pai ou essa mãe que não deu amor, também não recebeu amor dos seus pais e das suas mães. Então, dos seus pais, né, maternos ou paternos. Então, a pessoa vê ali que esse pai também tinha essa carência. Ele não recebeu o amor, ou ele não recebeu a presença do próprio pai. Então, como é que ele ia dar o que ele não recebeu? Às vezes, a pessoa encontra um conteúdo que não recebeu do pai e da mãe numa outra pessoa da vida, né? Então, assim, às vezes a pessoa encontra esse modelo fora de casa, fora da paternidade, fora da maternidade, e consegue entregar isso para os seus filhos. Mas às vezes não. Às vezes esse pai ou essa mãe passaram a vida inteira na carência, ou carência de amor, ou carência de colo, ou carência de limite, ou carência de proteção, de presença, passaram a vida inteira sem aquilo. Então, não tem como esse pai, essa mãe, dar isso para os seus próprios filhos. Não tem como dar o que não tem. Isso é básico, assim. Então, é isso que ele está falando aqui. E também, né, a outra coisa importante que ele fala nesse parágrafo, existe limite para dar e tomar. Uhum.
É você também dar o que a pessoa, aqui, ó, ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode e deve carregar. Então, aqui tem a ver, Maísa, com aquela coisa de estar fora do lugar, né? Então, e de estar fora do lugar em relação aos outros parentes, né? E também de querer carregar, em nome de um amor filial, o que é do pai e o que é da mãe. A gente vê muito isso também em constelação familiar, que é esse amor do filho, da filha, que é o amor imenso, infinito em relação a pai e mãe. E aí, esse filho, essa filha, resolve, né, lá na infância, nesse pensamento mágico das crianças, pensa que se ficar com a doença da mãe ou a doença do pai, vai salvar essa mãe, esse pai da morte. Ou se pegar a pobreza da mãe, a pobreza do pai, vai salvar esse pai, essa mãe da pobreza ou da falência. Isso é um pensamento mágico da criança. Só que depois, na fase adulta, a pessoa pode acessar esse pensamento mágico e substituir ele, né? Transformar esse pensamento, entender que ela morrendo no lugar da mãe, no lugar do pai, ela não vai salvar ninguém. Ela vai morrer junto com a mãe, vai morrer junto com o pai. Isso é só um pensamento mágico da criança. A gente não pode tomar o lugar de alguém na morte e nem no destino dessa pessoa. E aí vem uma colocação que ajuda também a gente a ter essa compreensão. Quando alguém tem um destino fatal, ou de doença, ou de fracasso, se ela carrega aquele próprio destino dela, isso traz dignidade para a alma da pessoa. Ou se a pessoa comete um delito, é muito comum, isso o próprio Sam Storch, né, que é amigo nosso, que levou a constelação familiar para o judiciário, eu já vi ele relatando isso algumas vezes. Às vezes a gente está querendo livrar a pessoa de uma pena que ela precisa pagar, mas o que a alma da pessoa clama é para que ela pague essa pena, porque ela precisa se liberar daquela culpa, daquilo que ela fez. Então, é importante que a pessoa cumpra a pena. É assim na vida, é importante que a pessoa cumpra o seu destino. Ela encarnou para viver aquele destino. Ela encarnou para viver aquela dificuldade, aquele desafio extremo. E isso vai dignificar a alma da pessoa. Então, eu acho que esse entendimento é bem importante também, para a gente saber deixar o destino da pessoa e não querer interferir, né? Essa palavra é interferir, né? Ferir esse caminho da pessoa. Deixa a pessoa viver o destino dela, porque isso vai trazer dignidade para ela. A gente pode estar ali junto para apoiar, mas a pessoa precisa viver aquele destino. Mãe, eu não sei se você levantou a mão agora ou se estava levantada antes. Então, essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura a sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e, frequentemente, expõem o ajudante a graves acusações e ataques. Ele está falando dele mesmo, Bert, né? Porque o que é que eu faço, por exemplo, quando eu estou facilitando uma constelação? Chega um ponto ali que eu não posso mais interferir, que tem um limite, né? Eu não posso manipular as vontades de outras pessoas que estão ali no sistema, porque não são as pessoas que pediram a constelação. Então, tem um limite de atuação. E aí eu falo para a pessoa que pediu a constelação, eu falo, ó, eu não posso manipular esse campo, é um campo sagrado. Eu preciso obedecer algumas regras, alguns limites de atuação. E também respeito e sei que se houve uma liberação ou mais, isso já é o suficiente para esse campo ressoar essa liberação em todo o sistema, e esse campo vai fazer as transformações. A gente não precisa resolver tudo num trabalho de constelação. A gente não precisa ver todos os
elementos daquela família com um final feliz. Uma constelação, ela é a liberação de algumas travas, de alguns bloqueios energéticos, precisa ordenar alguns lugares, né? Cada caso é um caso. Então, assim, alguns movimentos ali de liberação já é o suficiente, né? Você não vai sair consertando tudo dentro do sistema até o fim, né? Tipo, propaganda de margarina, final feliz de novela, não é isso. Então, tem gente que pode até querer tudo resolvidinho, tudo bonitinho. Nunca aconteceu comigo assim uma rejeição, né, dessa maneira que ele está falando, mas é possível que aconteça, né? Porque tem um limite de atuação. E o Bert, né, do alto da sua maestria, às vezes ele era um movimento só de liberação e tchau. E ele falava, né? Você já está constelado. Né? Por mais que a pessoa quisesse que ele resolvesse tudo, né, passinho por passinho, ele já liberava ali, pronto, agora você pode dar seus passos sozinho. Eu confesso que eu vou um pouco além, mas tem um limite, né? Eu sinto que eu vou um pouco além até de algumas pessoas que eu conheço, mas eu respeito os limites essenciais. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência. Por um lado, a ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas, que é aquilo que a pessoa precisa pagar, né? É aquilo tudo que eu acabei de explicar. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Que é justamente isso, a pessoa não enxergar que o outro tem um destino ou tem que pagar por algo que ela própria fez, porque isso é uma correção, é uma dignidade, né? É uma compensação do que ela fez. Se o ajudante, né, quem está oferecendo ajuda, não enxerga isso, essa ajuda vai ter problemas lá na frente, né? Quer dizer, não vai ser uma ajuda. Fale, Kátia. Eu só queria que tu repetisse essa parte que tu leu agora. Pronto, repito. Obrigada. Nada. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ajuda tem uma ordem que está a serviço da evolução. Então, a pessoa que cometeu um delito, ela precisa pagar por aquilo para evoluir. E a ajuda precisa respeitar essa dinâmica. Ou então, né, a pessoa precisa viver uma dificuldade para descobrir dentro dela uma força e um poder para superar aquela dificuldade, para evoluir. Então, a ajuda está a serviço da evolução, né? Então, ela não é, vamos facilitar para todo mundo. Não, não, de jeito nenhum. Não é? A ideia não é facilitar. A ideia é que cada pessoa possa, através do que está vivendo, encontrar a própria força, ou compensar, pagar algo que fez, né? Compensar o que fez e que não devia ter feito. Então, a ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Então, é o casulo da borboleta, né? Às vezes, a dificuldade está a serviço da evolução e a pessoa precisa passar por aquela dificuldade. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos, da própria culpa ou da culpa de outras pessoas.
Isso aqui significa, por exemplo, quando um avô fez alguma coisa, um bisavô, um pai, uma mãe, e o filho está vivendo as consequências disso, né? Então, eu costumo dizer, quando a pessoa fala assim, mas é injusto, porque o avô explorou um grupo de pessoas para ficar rico, e agora esse descendente está vivendo as consequências disso, que não consegue lidar com dinheiro, porque tem uma culpa atávica, tem uma culpa ancestral dentro dessa pessoa. E aí ela não consegue lidar com dinheiro porque o avô explorou grupos de pessoas para ganhar dinheiro. Se essa pessoa, se esse descendente fosse separado do avô, seria injusto. Realmente, foi o avô que fez e agora o neto está vivendo as consequências disso. Seria uma grande injustiça. Porém, o que a visão sistêmica nos revela e o que a constelação familiar nos prova é que nós não estamos separados. Nós somos parte desse corpo estendido que é a família. E se nós recebemos essa vida de nossa ancestralidade, nós também precisamos estar a serviço da evolução dessa linhagem a qual pertencemos. Então, o nosso avô fez algo errado, entre aspas, né? Mas ele desequilibrou a troca quando ele explorou pessoas, né? Quando ele desconsiderou o valor dessas pessoas. Eu faço parte dessa linhagem. Então, eu vou viver uma privação ou uma dificuldade com esse tema para que eu tome consciência da importância dessas pessoas e traga um passo evolutivo para o meu sistema. Então, meu avô não enxergou o valor dessas pessoas. Eu vou passar por dificuldade para trazer a consciência da importância das pessoas para o meu sistema. Isso é o que me coube viver. Então, eu recebi a vida, o que é que eu dou em troca? Eu vou dar um passo de evolução, que é tomar consciência do valor das pessoas que meu avô explorou. Então, a gente não está separado, né? A gente faz parte disso. E aí, Kátia, você acha que ficou mais claro? Sim, sim, obrigada. Nada. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertencem a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico das crianças. O que isso significa, nos seus pormenores, esclareci minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. A gente já fez aqui nesse grupo de estudos Ordens do Amor, por isso que isso está bem claro em mim. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino do outro. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles, não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda, doar. Olha que interessante que ele está falando. Que isso é um fenômeno também, tá, gente? A pessoa que precisa viver aquela situação, que precisa carregar aquele destino, ou precisa cumprir a pena, aquele fardo para ela não é tão grande como é para os olhos dos outros que estão em volta. Então, a própria pessoa está carregando aquele fardo é dela, aquilo dignifica a vida dela, ela encarnou para viver aquilo, para ela não é um fardo tão grande assim. Tudo bem, é um fardo grande, mas é perfeitamente suportável. Ela aceita aquilo tranquilamente. E muitas vezes tem alguém querendo ajudar e a pessoa percebe, pode até ser inconscientemente, percebe que aquele ajudante precisa ajudar
Então, ela deixa o ajudante ajudar para ajudar o ajudante. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, é muito interessante isso, porque assim, a pessoa aparentemente está sendo ajudada, mas ela está ajudando aquele que pensa que ajuda. Está dando a ele um lugar de ajudante, mas nem era necessário. A pessoa está bem, ela está levando aquilo com toda a inteireza, né? Porque quando é o nosso fardo pessoal, a gente leva ele bem. A gente só não consegue levar um fardo quando ele é um fardo de outra pessoa. Isso é uma das coisas que a gente também vê na constelação familiar. Então, é isso. Então, aí, a pessoa, né, tudo bem, venha me ajudar, mas ela está ajudando o ajudante, porque ele precisa cumprir esse papel de ajuda. Então, eu lembro até uma coisa que o Prem Baba sempre fala, né? Uma pergunta que a gente deve se fazer quando a gente, por exemplo, aqui nesse caso, quer ajudar alguém que nem nos pediu ajuda, né? A gente se perguntar, quem em mim precisa ajudar o outro? Né? Qual é o aspecto dentro de mim, qual é a partezinha dentro de mim que está precisando ajudar o outro? A gente fazer essa investigação interna. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda é discreta e tem força. Nossa, essa frase para mim é uma chave. Essa ajuda é discreta e tem força. Gente, só essa frase aqui eu acho que já vale o livro todo. Porque imagina, a ajuda efetiva e que tem força, ela é discreta. Ela é discreta. Ela não é uma propaganda no outdoor. Eu estou ajudando. Não, ela é muito discreta. Nossa, essa frase aí é para a gente refletir até o próximo encontro, né? Meu Deus do céu. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda, ou a quem ela é oferecida, ou até mesmo imposta. E aí eu vou trazer aqui uma... A gente vai passar só uns minutinhos aqui do nosso horário, porque eu atrasei uns minutinhos para a gente começar. Aí eu lembro aqui de uma coisa muito interessante, que foi quando andou tendo aí algumas notícias e matérias e pessoas reclamando da constelação familiar no judiciário. E aí, pelo que eu lia, né, a descrição desses eventos, né, que foram mal recebidos, né, pelas pessoas envolvidas, é que parece que aquelas pessoas que estavam aplicando a constelação estavam aplicando a constelação sem a pessoa constelada ter pedido a constelação. Então, isso é completamente contra a ordem da ajuda e eu, pessoalmente, acho isso totalmente errado em se tratando de constelação familiar. Por quê? A constelação familiar, ela vai muito fundo e ela mostra verdades que muitas vezes são impactantes e são duras, né? Que a pessoa precisa estar pronta para olhar para aquela verdade. A pessoa precisa ter cansado da vingança, a pessoa precisa ter cansado da manipulação, a pessoa precisa ter cansado da ilusão que ela tenta sustentar o tempo inteiro, ela precisa ter cansado de toda a história que ela conta para ela o tempo todo, e aí ela fala, bom, agora cansei, não aguento mais viver isso que eu estou vivendo, quero uma solução, quero olhar para isso de outra forma. E aí essa pessoa vai procurar a constelação, ela quer a constelação. Então, assim, eu nunca fiz uma constelação para uma pessoa que não queria. Aliás, eu fiz uma vez. Me arrependi profundamente, porque, na verdade, não deu nem resultado. Um amigo que estava
continua, tá, gente? Continua sem dinheiro. Eu já conheci, ele já estava sem dinheiro e sem emprego há muito tempo. E eu insisti tanto por gostar dele, ó, eu nem estava formada em constelação ainda. Eu insisti muito, eu falava, cara, eu sei conduzir constelação, eu estou me formando, deixa eu fazer sua constelação, eu não vou te cobrar nada, porque eu estava em treinamento, não cobrava nada de ninguém. Deixa eu fazer sua constelação, por favor, para você poder sair desse lugar, sair desse buraco. E eu insisti. Eu fiz a constelação. Eu acho que ela não trouxe nenhuma revelação, não virou nenhuma chave e não surtiu nenhum efeito, óbvio. Meio que hoje eu até sei por que ele não queria, né? Outras coisas apareceram em relação a ele para mim. Mas, assim, ele não queria aquilo. Ele nem estava pronto para ver aquilo. E a constelação dele não abriu, não revelou de fato o ponto, o problema, né? Então, assim, ele inventou uma história, enfim, é uma pessoa meio patológica em relação a inventar histórias, né? Então, assim, a pessoa precisa querer muito uma constelação. Esse foi o único caso, assim, nunca teve outro. Se eu sentir que a pessoa está na dúvida, eu já digo, ó, então pensa aí, quando você tiver certeza, a gente faz, porque senão não funciona. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? A gente agora já completou nosso horário de 1h30. Se alguém quiser dizer alguma coisa. Deixa eu voltar para aquela tela. Gratidão. Gratidão muito bom, também. Muito bom. Foi Muito ótimo. bom escutar que está no caminho certo. Que bom, Nassif. Obrigada por ter vindo, viu? Eu por que ter agradeço trazido, imensamente. por ter trazido as suas contribuições. Muito bom. Obrigada. Eu quero fazer um comentário rápido. Vá, mãe. Antes de concluir. É que Jesus falou, se a pessoa faz um ato de ajuda, uma beneficência para todo mundo ver, já recebeu sua paga. Sobre essa coisa aí que ajuda tem que ser discreta. Não é? É perfeito. É difícil para a gente, né? Porque a gente está buscando um crescimento, até quem está buscando um crescimento espiritual, autoconhecimento, é difícil a gente ajudar e não se importar com reconhecimento, né? Eu concordo que é difícil, mas é um treinamento. A gente pode ter isso como meta, né? Cada vez precisar menos de aplauso, de reconhecimento, dessas coisas, né? Pode ser uma meta. Fale, Nilma. Eu amei o nosso encontro, gratidão. E eu fico assim bem reflexiva, porque eu sou daquele tipo de pessoa que eu quero ajudar e as pessoas nem pediram ajuda. E agora eu estou no meu lugar, sendo mais reflexiva, porque senão eu estou interferindo e eu também estou sendo invasiva com aquela pessoa. É falta de amor e de caridade. Então, quando eu também estou precisando de ajuda, eu não tenho vergonha de pedir ajuda, porque eu entendo que na minha vulnerabilidade é que eu mostro a minha força. Antigamente eu me fechava, ficava sozinha sofrendo. Aí a pessoa falava assim, mas você passou por isso, eu nem fiquei sabendo. Então, assim, hoje já estou com mais caridade comigo. Quando eu preciso, eu peço ajuda. E se a pessoa me pede ajuda, aí eu ajudo. Caso contrário, eu também fico no silêncio caridoso. Eu estou tendo essa parte comigo. Eu aprendi muito no encontro de hoje. Gratidão. Que bom, perfeito, Nilma, maravilha. Parabéns, viu? E aí, Kátia, fale, amiga. Então, não só um comentário, né? Que como nesse lugar de facilitadora de constelação, né? Que a gente, acho que muitas aqui devem ter também. Eu acho mais difícil do que a questão do reconhecimento é o não querer o resultado. Não, assim, né? Como tu não querer que dê tudo certo, né? Para a pessoa que tu tá ali ajudando, né? Se colocando à disposição para ajudar, né? Digamos assim, estou considerando
dentro do lugar normal do cliente pediu ajuda, né? Ele está pedindo a constelação. E aí a gente se liberar desse eu até, desejo. não, eu até acho que o querer que dê certo faz parte, né? Assim, eu fico muito feliz, muito feliz quando eu vejo as pessoas falando, meu Deus, mudou tudo e virou uma chave. Eu fico, nossa, eu fico extremamente feliz. Eu quero que dê certo, mas eu não forço a barra para dar certo, né? Porque não depende, é essa coisa da intenção, né? Da gente se libertar da intenção. Então, tudo bem, eu quero que dê certo, mas a pessoa está pronta para virar a chave, o universo está pronto para, né, para realmente esse trabalho ser um divisor de água na vida das pessoas, já está tudo maduro para esse caminho realmente mudar e florescer de uma nova maneira. Então, assim, tem tantas instâncias superiores além de mim, que eu respeito completamente, que eu sei que, né, que o resultado não está na minha mão. Então, acho que é mais a gente fazer o nosso melhor, desejar que dê certo, mas não manipular algo que é sagrado, como é esse trabalho, como é o campo, né? Mas eu fico muito feliz quando a pessoa, quando eu vejo, quando eu sei que deu certo, eu fico, ai, que maravilha, assim, meu Deus. Queria que todo mundo se beneficiasse com esse trabalho. Então, eu acho que você pode querer que dê certo, Kátia, mas você vai viver a vida, assim, você não vai ficar mal se não der certo, né? Porque não depende só de você. Sim. É isso. Quer falar, Vivi? Você está com a carinha? Ou não? Não, só estou desfrutando aqui, Ah, então tá. como sempre. Amores, tá bom. Então é isso. O nosso primeiro encontro é esse. Depois, quem quiser continuar, me manda uma mensagem direta. Eu vou disponibilizar esse nosso primeiro encontro que é aberto para quem quiser assistir. Vou disponibilizar o link. Então é isso. Estou bem feliz da gente retomar esse estudo. Muito obrigada a cada uma de vocês que veio. Um beijo. Boa semana para Grata, mãe, também. Boa semana para todas nós. Amém. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Foi uma alegria, um Beijo. presente. Um beijo. Beijo, querida. Tchau.